18 horas e 46 minutos, de volta à nossa estação Hamburgo, falando em política, né? Se, por um lado, o noticiário não tem outra coisa, né, Cauê, e a vida de um jornalista não está muito fácil, bom, para o nosso telespectador, a angústia não é menor. A angústia não é menor e para o telespectador também tem certa Hoje dificuldade. O Jornal Nacional vai ter mais ou menos 2 horas e 15, sim. Falamos só sobre isso, né? Evidentemente. Ainda tem mais meia hora para falar dos outros assuntos gerais, né? Porque o país não para, né? E apesar da política estar nos parando, estar nos congestionando no nosso trabalho, no nosso dia a dia, né? Realmente não podemos viver só de política, né? Temos que falar de outras coisas, mas é que é o assunto do momento. Né? Essa reunião do PMDB hoje com a presidente Dilma Rousseff, né? Que durou cerca de 7 minutos? 4 minutos. 4 minutos. Para anunciar basicamente que o partido está deixando a coligação, né, que reelegeu o presidente da República, né, deixando 600 cargos em comissão, né, que tem junto ao governo federal. Mas deixando mesmo esses cargos? Deixando, a princípio foi... Abriram mão, com exceção do único e fundamental, que é o de vice-presidente da República. Ah, pois então, não houve uma renúncia, né? Nós já vimos esse filme, eu acho, né? Mas te ajudando nisso daí, se o PMDB está fora do governo, eu acho que o vice-presidente tem que renunciar também. Mas ele sabe por que ele não está renunciando. Né? O jogo eu acho que é muito claro, né? Do barco, né? Exatamente. O jogo é muito claro. A tendência é que Michel Temer assuma a presidência da República mesmo, né? Se confirmar o impeachment, o cálculo hoje que o governo precisa são de 176 votos no Congresso para... 172. 72, né? Obrigado, Toco. Para conseguir legitimar a presidente que ela continue sendo presidente, né? E hoje o cálculo do governo está entre 140, 130 votos. Quase o recall, né? Então... eu fico um pouco preocupado que nós saímos de uma tramóia e entramos na outra, não é? Eu acho, assim, eu sinto isso. Zé Canis, mas isso não é o que a gente tem falado de que muda, mexe, se discute um monte para continuar a mesma coisa? Continuar a mesma coisa. Isso é muito triste, porque o país para, ninguém está preocupado com o país. Não pense que o Temer, Eduardo Cunha, ou Lula, ou Dilma estão preocupados com o país, o governo, não é? Com a situação do país. Estão preocupados em manter seus cargos. Todos eles que estão na linha de frente. E isso realmente prejudica a todos nós, porque o governo faz assim e nós sentimos no bolso no outro dia. E eu vejo que os cargos são tão importantes, o PMDB está renunciando a 600 cargos, o impacto político que isso pode ter é grande, mas é tudo planejado, né? Porque se ali na frente, daqui a um mês, 2, o Temer voltar à presidência, voltar não, né? Mas assumir a presidência, todos esses cargos vão voltar. É uma questão de tempo. O PMDB está articulando como sempre. Tu achas que o impeachment vai acontecer? Eu acho que agora é inevitável, sabe? Até o Toco levantou a questão PMDB, eu acho, o Beto, novamente acontecendo isso, né? Com Sarney, com o Itamar, né? E são sempre os mesmos. Sempre os mesmos. O PMDB nunca, desde que a gente saiu do período ditatorial, o PMDB nunca foi vencedor numa cabeça de chapa à presidência da República. Mas esteve em todos os governos e assumiu, se concretizar o Temer agora, a presidência 3 vezes. Ou seja, o PMDB não é tão bom de voto, mas é bom de articular politicamente, né? Pelo amor de Deus. Ninguém duvida disso, né? O Sarney assumiu, o Itamar era PMDB, assumiu. Sarney e agora o Temer, né? Toco, como é que tu está enxergando esse momento que a gente está vivendo? A gente conversava antes em off sobre as listas, né? O efeito disso na vida de uma pessoa é devastador, né? Simplesmente pelo nome ter veiculado. Hoje saiu a notícia, o Leonardo Hoff tinha se comprometido conosco em estar aqui nessa bancada hoje, e infelizmente ele não conseguiu vir, mas por um bom motivo. Está em Curitiba, né? Passou por Curitiba, não porque foi levado lá, foi espontaneamente junto com o seu advogado, para ver o que estava sendo dito dele realmente, tá? Daqui a pouco termina aqui, não existe nem inquérito contra ele, mas o estrago foi feito, né? Eu acho que a maneira, né, que estão agindo assim, liberam uma coisa e depois decreta o sigilo, mas depois que liberou, adianta sigilo, né? Hoje com a rapidez da mídia social, da internet, não tem, né? É uma situação assim difícil.
Então, acho que eles têm que ter mais cuidado, né? Até porque está lidando Dá o com tapa e esconde a mão, história né, de Toco? pessoas, né, que estão aí há anos trabalhando, né, seja no setor público, em empresas de economia mista, seja lá o que for. Então, tu tem um histórico. Eu sempre digo assim, eu fui prefeito 8 anos. Acho que eu fiz umas 2.000 licitações lá. Fiz obras e mais obras. Mas se uma dá um problema, vale aquela uma, né? Todos os 99. Agora, na vida de cada pessoa, quantas coisas na vida pessoal, familiar, nos amigos, nos negócios, tu comete erros, volta atrás, começa de novo, né? É normal o ser humano, né? Agora, se é um político, não tem perdão, né? Eu acho que isso, quando dá alguma coisa envolvendo qualquer outra profissão, os nomes não são divulgados. A gente lembra sempre do médico, né, Toco? O médico é aquele cara que abre mão de tudo para cuidar do seu paciente. Mas o político não é diferente disso, né? Mas a gente abre mão também da vida pessoal da gente, né? Porque O Sarney foi acusado tantas e tantas vezes e algumas coisas provadas e ele sempre se reelegeu, a imagem continua, nunca foi arranhada, é impressionante, né? E vai virar santo, hein? Quando o Collor morrer, vai virar santo. O Collor também, Collor, senador da República. Mas eu dou o conselho para Dilma, dá uma saidinha se for impeachmentada e volta. Todos voltam. Que barbaridade. Toco, o que tu está enxergando desse momento do PMDB, exatamente? Eu acho que o PMDB, como foi falado aqui... Existe outro nome para isso que não oportunismo? Eu acho que é oportunismo, né? Se você está num governo e foi eleito, né? Porque se tu entra num governo para participar dele, não por uma eleição... E participa de todo é uma governo, coisa. né? Agora, se te elegeu junto, né? E o Temer é vice da Dilma em 2 eleições, aí aos 45 do segundo tempo, ele tira o time de campo. Né? Eu acho que é um oportunismo, sim, barato. Seriam inclusive. os ratos abandonando o navio quando esse time está eu acho prestes a que afundar? O que chamou eles de ratos, eu não falei Eu acho nada. que tu tá... Eu acho que são mais gatos do que ratos, né? Bom, é isso, o PMDB é governo desde sempre. É né? sempre. Aliás, o PMDB é de uma importância. Eu não chamei, eu fiz de uma muito pergunta. valor para esse país, né? Nos anos 70, nos anos 60. Mas eu acho bastião, que isso da começa... liberdade contra a ditadura. Eu acho né? que isso começa lá na história do Brasil, né? Nas capitanias hereditárias. Lembra, Canis, que nós estudava isso? Sim, estudava. Cada um ganhava um quinhão lá para... Né? Então, a representação no Brasil, tanto no Senado quanto na Câmara de Deputados, principalmente no Senado, existe um erro muito grande, né? Da divisão dos estados. Então, vamos lá. O Rio Grande do Sul tem 11 milhões de habitantes, certo? Tem 3 senadores. O Sergipe tem 500 mil habitantes e tem 3 senadores. São Paulo tem 25 milhões de habitantes, 25 milhões. O Acre tem 500 mil e São Paulo tem 3 senadores e o Acre tem 3 senadores. Então, cada voto de um paulista, um acreano, ele tem um valor de 10 mil paulistas, ou 3 mil gaúchos. Então, a representação está errada. Então, por isso que o PMDB sempre está grudado em todos os governos. Porque, se tu pegar do Sergipe para cima, os estados são todos pequenos, né? E a representação no Senado em relação às populações, eles têm 80%. Eles podem defender pequenos grupos, Sim. sendo senadores que representam tão poucas pessoas e tão poucas atividades econômicas, eles têm um poder muito grande de conseguir coisas para pequenos grupos de... Não, e mesmo De porque... agronegócio. As votações, O norte governo e o fica refém Exato. da Câmara dos Deputados e do Senado. E mesmo porque lá no Nordeste, Norte e Nordeste, por exemplo, a gente tem o grau de ensino um pouco inferior ao nosso. E provavelmente as verbas que eles Discutível isso, dispõem, né? dispõem são as Destaque mesmas. nacional. Discutível. Não, tudo bem, mas eu digo gente na tinha grande essa maioria. imagem. Não, eu não digo nessa questão, eu digo na questão da representatividade em relação aos habitantes. Exatamente. Não, claro, a quantidade Proporção. Mas eu Você sei, está mas... discutindo uma questão cultural aí. Exatamente, mas porque lá é mais fácil de comprar votos. Né? E tem menos votos a serem comprados. Mas era por causa da perpetuação da pobreza, né, Canito? Exatamente. A partir do momento que todo mundo tem 3 refeições por dia, isso cai bastante, né? Tomara. Ou vira Ainda o cabresto de um só, que é o que Eu acho se que em discute. qualquer país sério, O Bolsa um Família, por presidente, no caso do Temer, decretaria novas eleições.
Até o Dejair Kromer botou aqui, o PMDB sai do governo, mas o Temer fica. Eu sou do meu... O Cauê, né? Ele acha certo que o impeachment acontece em função do PMDB ter saído. Eu, assim, minha opinião, eu acho que seria a grande chance dos outros partidos se livrar de vez, né? São quantos anos deles estarem lá com o Fernando Henrique, com o Itamar, com o Sarney. Seria a hora de juntar 172 deputados de vários partidos pequenos e dizer, tá, PMDB, vocês querem sair fora, querem abocanhar o poder todo para vocês, tchau para vocês. Seria a hora de... O peso político disso é muito difícil, mesmo né? Mas fica assim, o convencimento, nesse momento, teria que ser esse. E o presidencialismo de coalizão, né? Que ontem a gente discutiu tanto aqui nessa bancada. Porque aí a gente tem um problema muito sério que governar com uma base aliada já não é fácil, porque tem que manter essa base sempre aliada. Uma maioria, né? Uma maioria aliada. Agora, governar sem ter uma maioria vira um inferno para qualquer um. Talvez seja pior do que num regime parlamentarista. Mas, Rodrigo, esse é um momento que eu vejo que é um momento de preocupação com o Brasil por parte da população, não dos políticos. Porque é um momento delicado, a nossa situação financeira se agrava aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil, e se nós tivéssemos um comprometimento de fazer um pacto, oposição, posição, Mas, todo Cauê, mundo se junta e diz, vamos trabalhar pelo Brasil. O pessoal não está preocupado com isso. Não, isso é E acho que a gente óbvio pode não voltar a acontece. discutir. A gente já discutiu isso em outros momentos. O sentimento que eu tenho, assim, e muito realista na medida do possível, né? As pessoas, hoje em dia, não se discute mais um fora PT. Aliás, não se discute não a corrupção, se discute muito mais um fora PT. Porque são as mesmas pessoas que estão defendendo o Cunha e que estão defendendo o Temer, que dizem não à corrupção. Então, não, então é fora Dilma e prisão para o Lula. Então, vamos ser honestos, inclusive a partir da nossa defesa. Não, e mesmo porque tem quem está em primeiro lugar na cassação de mensalão nos denunciados é o PMDB, segundo o PP e depois vem o PT. Então não é... Não, pega os dois presidentes das duas casas, né? O Cunha chegou a 7 processos ontem. E é réu, pela primeira vez na história. Renan nós é melhor temos que O presidente Renan da já Câmara deve réu. estar no 5º ou no 6º. Então, esses dois, junto com o Temer, que tem um arzinho de... né? De Drácula. Conde Drácula. Eu até precisaria levantar a informação. Ele vai estar do lado desses dois, né? E aí Pra vamos começar. lembrar que tanto Delcídio quanto Pedro Correia, nas suas delações, disseram: tudo isso começou e abriu quando foi mexido com o Cunha, lá em Furnas, quando foi tirada a diretoria dele e do banqueiro Esteves, né, que é a quem ele representa. A gente precisa fazer um breve intervalo e a gente volta já já.